volta com o Tom Maior, agradecendo a sua audiência ao vivo aqui na TV Sagres, canal 26.1 da TV aberta, na Rádio Sagres 730 e também na nossa live no youtube.com/Sagres TV. Olha só, nosso assunto a partir de agora é para falar de saúde, Covid-19. A taxa de casos de óbitos por Covid-19 segue em queda em Goiânia e especialistas apontam a eficácia das vacinas. Após 2 anos e 7 meses, desde o primeiro caso de Covid-19 aqui no Brasil, o cenário agora é diferente. A taxa de contaminados e óbitos diminuíram drasticamente após o início da vacinação. Em Goiânia não foi diferente. Com quase 85% da população imunizada com pelo menos uma dose da vacina, houve uma queda consistente no número de casos, o que comprova a eficácia dos imunizantes. Nesse momento, a gente pode dizer que estamos numa situação um pouco mais confortável, um pouco mais tranquilizadora. Os dados epidemiológicos nos trazem, nos confirmam essa informação. E à medida que as flexibilizações elas foram se tornando cada vez maiores, a gente pôde observar que isso pode ser feito devido à cobertura vacinal, né? Então, a gente está ainda em campanha de vacinação contra a Covid. Desde que essa campanha iniciou, ela nunca se encerrou. A vacinação ajuda a explicar os efeitos mais leves da doença na capital, também em relação à assistência médica. São mais de 10 dias sem nenhum caso de internação em Goiânia. Os números mostram que a quantidade de pessoas contaminadas pela Covid-19 diminuiu. Na primeira semana de agosto deste ano, a taxa de positividade dos testes realizados na capital chegou a quase 23%. Já nas últimas 3 semanas, esse percentual caiu para 2,5%. A vacina é o que fez sair da pandemia. Isso aí a gente não tem dúvida que uma parte da população teve a doença, mas a gente pode ter várias vezes como gripe, então não é ter a doença que segurou melhorar, sair da epidemia, ter casos mais leves. O que realmente fez ter casos mais leves, sair da epidemia, diminuir o número de óbitos, diminuir o número de internação, com certeza absoluta é resultado da vacina, que nós somos um país que temos quase 90% da população, no mínimo, com 2 doses. Mesmo com um cenário mais tranquilo, a população deve estar atenta em algumas medidas sanitárias. A gente não pode deixar de ter algumas regras, que vão ficar com a experiência da pandemia do Covid, como, por exemplo, a pessoa gripada, se tem que fazer um teste do Covid, porque ela precisa isolar para não transmitir para outras pessoas, então ela tem que sair de casa de máscara. Então, qualquer sintoma gripal, sair de máscara nos primeiros 2, 3 dias, se continuar com a gripe, ver que vai persistir, colher o PCR para Covid, que a gente tem até em farmácia, nos planos de saúde também cobre, para isolar se for necessário. E a dica é para as pessoas imunossuprimidas, gestantes, que são grupos de risco, eles usarem máscara em lugares aglomerados e fechados, que seria uma recomendação já para a vida. A gente segue aqui no Tom Maior, falando mais sobre pandemia, sobre Covid-19, porque a Fiocruz, lançou um livro abordando as consequências da Covid para os jovens brasileiros. A publicação aborda o impacto da pandemia nas condições de vida, trabalho, estudo e saúde mental das juventudes, a partir do olhar de vários pesquisadores. Para falar então um pouco sobre esse assunto, eu vou conversar a partir de agora com um dos organizadores dessa publicação e também coordenador da Agenda Jovem Fiocruz, o André Sobrinho. André, bem-vindo aqui ao Tom Maior, muito obrigada pela disponibilidade de conversar com a gente. Obrigado a vocês pela disposição. André, como que foi feito, realizado esse estudo, essas várias visões, várias análises de pesquisadores reunidas nessa publicação? Como que foi feito esse trabalho da Fiocruz, para a gente falar um pouquinho daqui a pouco sobre o panorama, o resultado de toda essa análise? Perfeito. Veja, na verdade, essa publicação ela tem como base, uma grande pesquisa feita pelo Conselho Nacional de Juventude, que é um conselho vinculado aí, com participação tanto de representantes de governo como também da sociedade civil, em que ele fez um inquérito junto com outros parceiros da sociedade civil, com 68 mil jovens, de todo o Brasil, de vários estratos sociais, de vários perfis sociodemográficos, e essa amostra, então, de 68 mil jovens revelou uma diversidade
de condições de saúde, de vida dos jovens brasileiros, e a partir desses cruzamentos de dados com esse perfil sociodemográfico, alguns pesquisadores da Fiocruz, né, foram convidados, foram instados a analisar, né, essa diversidade de informações que foi produzida por essa pesquisa, né? E com base nisso, então, a gente criou alguns temas, alguns subtemas que os pesquisadores puderam se debruçar, né, sobre esses dados e revelar algumas informações importantes para compreender tanto a condição juvenil durante a pandemia, mas também pensando aquilo que fica como consequência, especialmente do ponto de vista das consequências sociais, né, para essa população de 15 a 29 anos. A gente fez um recorte interessante para esta população, por quê? Porque no segundo ano da pandemia, percebemos um fenômeno, né, dentro no âmbito ali do Observatório Covid-19 da Fiocruz, que a pandemia foi se rejuvenescendo, ou seja, foi aumentando, né, o esquema vacinal para a população mais adulta, né, e lá naquela sequência que a gente assistiu, né, de prioridades para a aplicação da vacina, os jovens foram vacinados mais tarde, né? E isso causou um rejuvenescimento da pandemia. Obviamente não foi só este fator, mas também toda a questão da exposição da juventude, né, das jovens dessa faixa etária, ao coronavírus, produziu um fenômeno que a gente chama do rejuvenescimento da pandemia. E com isso, né, uma série de consequências a partir desta condição de vida e saúde da juventude, houve aí, né, um aumento de casos, número de óbitos e de internação dos jovens no segundo ano da pandemia, né? E isso tudo causou uma série de reflexos para as várias áreas, né, que afetam as trajetórias dos jovens, como educação, como trabalho, como saúde mental, né, como circulação na cidade. Então, foram questões que foram analisadas a partir dos dados desta pesquisa. E qual que foi, né, André, então, esse resultado? Qual que é o panorama? Como que os jovens brasileiros foram afetados nesses diferentes contextos pela pandemia da Covid-19? Veja, assim, tem uma questão que a gente compreende assim de cara, né, que tem a ver com o aspecto tanto da saúde mental. Primeiro, acho que tem um dado fundamental, né, que a gente utiliza muito na Agenda Jovem, na Fiocruz, que é a noção desse conceito ampliado de saúde, né? A gente viu uma matéria agora anterior à nossa conversa, à nossa entrevista, e que é muito interessante ver como os avanços tecnológicos, os avanços com a vacina, com o esquema vacinal completo, quer dizer, né, como isso afetou do ponto de vista epidemiológico a redução do número de mortes, do número de casos em tempo, né, que a gente considera rápido, em função de ter uma pandemia que teve as consequências, o impacto que ela teve na nossa população. Ocorre que tem consequências que são para além, né, da questão epidemiológica, né? E aí o panorama que a gente faz, quando veio o fenômeno do rejuvenescimento da pandemia, primeiro era compreender quais eram as questões de exposição da juventude à pandemia, né? Porque ficou também muito evidente, em algum momento, se estabeleceu uma narrativa ali no segundo ano, né, de que os jovens estavam expostos porque simplesmente eles estavam indo a festas, que eles estavam se expondo porque queriam. E a gente queria também traçar um panorama a partir da realidade mais complexa da juventude, de que não era só por causa das festas, das aglomerações que os jovens faziam, desrespeitando as normas sanitárias, né? Havia ali um contexto que era também de necessidade de trabalho, né, de colaboração e contribuição, para evitar que outras pessoas com perfil mais vulnerável à pandemia não se expusessem. Os jovens faziam coisas que as suas famílias lhe colocavam responsáveis por fazer, e isso afetava de alguma maneira mais essa população, porque ela ficou mais exposta, né? Então, acho que tem um nível também de compreender por que a população jovem ficou mais exposta ao coronavírus, que não era só em função das festas, né? Que isso era uma característica muito, muito intensa, muito forte, que aparecia como notícia para colocar, né, a exposição dos jovens ao coronavírus. Acho que esse é um primeiro ponto, né? Não era só por isso que os jovens ficaram expostos, né? O segundo ponto tem a ver com as restrições do ponto de vista da educação, né? Com o fato de que as escolas tiveram que ser fechadas, né? Isso afetou de alguma maneira não só do ponto de vista da trajetória educacional, do aprendizado, mas também da condição de sociabilidade dos jovens,
né, de estar com seus pares, de estar com seus professores, ou seja, de ter ali tudo que a escola oferece, não só do ponto de vista de aprendizado, mas também de sociabilidade. Né? O tema do trabalho, né, os jovens estiveram muito expostos a partir da necessidade de trabalho, e muitas vezes esse trabalho que não lhe garantia, não lhe fornecia, né, as condições de preservar a sua saúde, né? Ou seja, não havia equipamentos de proteção, e isso também lhe expunha, de alguma maneira, mais fortemente ao coronavírus. E o tema da saúde mental, né? Então, juntando todas essas questões, a saúde mental perpassando por esses fatores todos, a dificuldade da educação, a dificuldade do mundo do trabalho, né? A gente entende que há alguns perfis no interior dessa juventude que foram mais afetados, né? A publicação revela, a partir dos dados da pesquisa do Conjur, de que foram as mulheres jovens, né? As pessoas não binárias que tiveram a sua saúde mental mais afetada, né? As mulheres jovens também pelo fato de que elas tiveram que ter mais responsabilidades em termos de cuidado, né? Não só em cuidado relativo, né, à sua própria vida, à sua própria condição de subsistência, mas também à sua família, né? E elas também, em função do trabalho, do cuidado como uma dimensão do trabalho, elas foram mais cuidadoras. E também, por isso, elas se colocaram mais expostas ao coronavírus, né? Isso entendendo o cuidado não só da sua família, mas também como profissão, né? Então, as mulheres tiveram mais ansiedade, as mulheres tiveram mais questões de saúde mental afetadas por essa condição, né? Então, acho que esse é um dado que a gente precisa olhar, né, como consequência também para esta população jovem, especialmente as mulheres, nesse caso. André, para finalizar aqui o nosso bate-papo, né, como que a gente pode refletir, né, a experiência de passar por essa pandemia para trazer essa reflexão sobre as questões da saúde que envolve a juventude brasileira, né? Como que essa publicação da Fiocruz, ela também pode, né, fomentar esse debate do campo da saúde, né, e fortalecer, na verdade, a saúde dos jovens. Muito interessante, a gente frisa muito, né, logo no início da publicação, de que não é uma publicação, não é um livro que seja datado, que trate especificamente do período da pandemia, mas para que a gente faça uma mirada, né, sobre o que a pandemia emergiu de questões da saúde da população jovem. E eu diria, fundamentalmente, que é compreender, né, tanto aspectos da saúde mental, como aspectos do autocuidado com a saúde, né, processos de comunicação que fortaleçam a compreensão da juventude em relação às suas condições de vida e saúde. Porque tem um certo mito, né, de como a juventude está numa fase plena de vitalidade, né, ela não precisa se ocupar de cuidar da sua saúde, né? Ela não vai ao equipamento de saúde, ela não procura, e a gente sabe que isso é mito, porque tanto os dados epidemiológicos como também socioantropológicos da saúde revelam que a juventude necessita efetivamente de ter cuidado com a sua saúde. E isso passa não só por sua iniciativa individual de buscar, mas também do direito à saúde, das instituições que devem prover a saúde, principalmente o Estado, né? Principalmente as políticas públicas de saúde. Então, acho que tem um cuidado aí importante que a pandemia revela de preservar a saúde mental da juventude, de garantir os direitos de educação, de garantir os direitos ao trabalho decente, né? Entendendo que essa juventude é a faixa etária que está mais submetida à exploração do trabalho, ao trabalho precário, ao trabalho intermitente e ao trabalho desprotegido. Então, isso afeta fundamentalmente a saúde mental e física, porque tem tipos de trabalho também, né, que os jovens se ocupam, que acabam também afetando mais a sua saúde física, diferentemente do trabalho que se tinha em outras gerações. Então, isso tudo também reflete na saúde, né, e na saúde desta população. E a pandemia ajudou a revelar isso, sobretudo em algumas categorias profissionais, não só os profissionais de saúde, que são, né, uma grande parte muito jovens, como também outras categorias, como os entregadores de aplicativos, como os cuidadores que eu falei aqui. Então, acho que o trabalho protegido, o trabalho que tem a sua garantia de direitos, né, e a educação, pensando essa diversidade, o acesso remoto, a desigualdade na educação, são impactos na saúde que é preciso serem vistos, né, agora, pensando pós-pandemia. André, muito obrigada pela conversa com a gente aqui no Tom Maior. Bom trabalho aí na Fiocruz e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço.